E se você tivesse uma ferramenta em mãos que pudesse te dizer exatamente se você está errando mais questões do que seus concorrentes, acertando mais questões que seus concorrentes, se você está indo na velocidade dos seus concorrentes. E se eu te disser que essa ferramenta existe? Só que talvez você não saiba utilizar. Dentro do site Tec Concursos, existe uma ferramenta, existe alguns dados que, se você souber analisar, serão muito produtivos para você se comparar em relação ao desempenho de outras pessoas que fizeram determinadas questões. Só que essa comparação, ela tem que ser sábia, ela não pode ser destrutiva. Existe aquela comparação que te destrói. Nossa, é impossível, nunca vou conseguir, existem pessoas melhores do que eu. Existe aquela comparação sábia, que é aquela comparação, eu estou errando mais que as pessoas, então eu tenho que melhorar. Eu estou demorando mais do que os concorrentes, então eu tenho que melhorar. Essa é a comparação sábia. Eu quero mostrar aqui para vocês, deixa eu só compartilhar a minha tela. Dentro do site Tec Concursos, tem uma ferramenta dentro da própria questão, que é aqui, ó. Você vai aqui em desempenho nesta questão e você vai clicar aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho do zoom aqui para ficar tudo no mesmo lugar. Se você observar, existem desempenho geral, alternativas marcadas e meu desempenho. O meu desempenho, vou começar aqui. O meu desempenho são quantas vezes que eu estudei aquela questão. Quantas vezes eu passei por aquela questão? No caso aqui, eu fiz só um exemplo no meu próprio TEC, que dia 19 eu errei essa questão e eu demorei 29 segundos nessa questão. Então, eu errei, dia 19, eu errei 29%. Aqui é uma observação extremamente importante, aqui no desempenho geral. E é aqui que você vai fazer a comparação sábia. Qual é a comparação sábia? Se você errou essa questão, você tem que entender que 80% das pessoas acertaram. Ou seja, a maioria acertou essa questão. Então, você aí tinha a obrigação, e agora eu falo, uma obrigação sábia também, tá? Não é uma obrigação de pressão. Você tinha que ter a obrigação de ter acertado essa questão também, porque 80% das pessoas acertaram. Então, na hora da prova, isso significa que, em média, 80% das pessoas teriam acertado, porque é uma questão fácil. E você errou. Então, você tem que estudar essa questão para que você entre no grupo dos 80%. Questões que estão com uma porcentagem tão alta de acertos, que as pessoas acertam, você também tem que acertar. O grande diferencial é você tem que acertar o que todo mundo acerta, você tem que acertar o que a média acerta, e você tem que começar a acertar grande parte do que todo mundo erra. A partir do momento que você fizer isso, ou seja, acertar tudo que o pessoal acerta, acertar tudo que a média acerta e acertar grande parte do que todo mundo erra, você vai começar a ser aprovado. Então, esse é um grande diferencial aqui. Aqui você teria a obrigação de acertar essa questão, porque é uma questão fácil em que 80% das pessoas acertam. E não é só acertar, você precisa de velocidade também. Das quase 6.000 pessoas que fizeram essa questão, o tempo médio delas foi de 34 segundos nessa questão. 34 segundos, pessoal. 34 segundos. Segundos. Ou seja, por ser uma questão de certo e errado, tranquilo, está aceitável. E por ser uma questão fácil, também está aceitável. Então, você tem que analisar da seguinte maneira: eu tenho que acertar essa questão, é fato, eu tenho que acertar. E eu tenho que acertar rápido. Então, você precisa saber e saber rápido. E é por isso que lá que no DAC, exatamente eu falo isso para os meus alunos. Lá existe o aprendizado e depois a velocidade e depois a agilidade. Nesse caso aqui, que foi uma pessoa que errou, primeiro ela teria que aprender isso. Aprendi, já comecei a acertar as questões, não importa o tempo, mas agora chega o momento em que você precisa acelerar. Isso é estudo profissional. Isso aqui é alto nível, pessoal. Se você chegar a fazer uma análise dessa, é alto nível. Acertos e o tempo que você gasta.
Isso aqui é importantíssimo, importantíssimo. Vamos passar por uma próxima questão? Vamos analisar a mesma coisa? Eu vou marcar essa questão aqui só para eu. Isso, só para ter o meu registro aqui, tá? Só para ter o meu registro. Essa questão é uma questão média. 56% das pessoas acertaram essa questão. Ou seja, é uma questão média, de dificuldade média. Eu errei essa questão. Nesse caso, você precisa entender, bom, tudo bem, eu ainda não estou na média, dependendo do seu nível. Se você for uma pessoa iniciante, tudo bem errar essa questão. Se você é uma pessoa que já está estudando há algum tempo, você precisa chamar a tua atenção se você errou essa questão. Se você é uma pessoa que estuda há bastante tempo, é sua obrigação ter acertado essa questão. Lembra que eu falei, você tem que acertar as questões que todo mundo acerta, as médias, que são essa daqui, e começar a acertar grande parte das questões que são difíceis. Então, dependendo do seu momento, você tem ou não a obrigação de acertar essa questão. Se você é iniciante, você não tem, mas se você for de mediano para cima, você já tem um ano que você está estudando essa questão, você deveria acertar. Essa você deveria acertar. E você viu que o tempo médio dessa questão foi o tempo médio maior, foi 2 minutos nessa questão. Então, você tem que começar, quando você estiver avançando no seu estudo, você tem que acertar essa questão, ela é obrigatória. Para quem realmente quer ser aprovada, você tem que acertar, e você tem que acertar em menos tempo que essas pessoas aqui, em menos de 2 minutos. Os meus alunos, por exemplo, em questões mais teóricas, eles conseguem acertar com menos tempo. Às vezes é 30 segundos, às vezes é 1 minuto por questão. Tá? Então, esse tipo de questão aqui, você também precisa acertar. Vamos partir para uma próxima e analisar mais uma? Questão do CESP. Questões da FGV são sempre um pouco mais difíceis, tá? Vamos para a questão do CESP agora. Múltipla escolha, tá? Então, não é certo e errado, e vamos lá. Essa questão ainda não tem o meu registro. Vamos imaginar também, vou marcar qualquer uma aqui. Show. Agora ela tem o meu registro, então eu errei, dia 19 eu errei, e aí vem a comparação. 83% das pessoas acertaram. Então, essa é uma questão muito fácil. Você tem a obrigação de acertar essa questão. Você tem a obrigação de acertar essa questão. E acertar essa questão em até 1 minuto e 21. Ou menos que isso, de preferência menos que isso. Quando você está muito treinado, por ser uma questão fácil, você deveria levar muito menos tempo que isso aqui. Isso aqui é jogo de gente grande, analisar isso aqui. Quando você começa a acertar as questões fáceis, todas as fáceis, as médias, todas as médias, e começa a lapidar as suas questões difíceis, e começa a acertar questões que a maioria não acerta, aí sim você vai chegar no nível altíssimo. Por exemplo, essa questão, acerto 66%. Eu considero essa questão uma questão média. Mesmo que o TEC tenha classificado ela como difícil, eu considero como uma questão média. Porque o que importa é o resultado dessas 19 mil pessoas que fizeram a questão. E dessas 19 mil pessoas, 66, só 66% acertou em 1 minuto e 12. Isso aqui é uma ferramenta fortíssima que você precisa analisar. Quando você analisa isso aqui, você começa a observar os padrões do que você está acertando, do que você está errando, você já começa a entender quem é você. Se você está num nível de ser aprovado ou não. Questão fácil é sua obrigação. Isso não vai fazer a menor diferença na tua vida para ser aprovado. As questões médias, quando você começa a acertar as questões médias, você começa a entrar no bolo de nota de corte de grande parte dos concursos. E só os concursos grandes, aqueles que realmente vão mudar a tua vida, aí é questão difícil. Aí você já tem que entrar para esse nível de questão difícil, de chegar ali muito próximo de estar acertando 90% das questões, muito próximo, concurso grande, para você ficar aí ali entre os primeiros e não depender tanto da sorte, é 90%, muito próximo disso. Acima de 85, perto de 90. Usem esses dados com ponderação. Lembra? Uma comparação sábia. Não é aquela comparação
destrutiva. Espero que esse vídeo tenha te ajudado e bora destruir as questões. Até mais.